Olá, começa agora o último programa do Fórum Internacional de Televisão, o TV Morfoses. Ontem e hoje tivemos aqui uma série de conversas sobre os mais relevantes temas sobre a produção audiovisual. Nesse último painel, claro, sem dúvida fechará com grandes conversas, com grandes novidades. Lembrando que nós estamos ao vivo aqui pela TV Univap, pela NET, o canal 8, também pelo canal 10 da Vivo, pela Universidade de Guadalajara do México, pelo canal Zoom da Colômbia e pelos parceiros da Associação de Televisão Educativa e Cultural da Espanha. E olha, lembrando que você ainda pode participar, hein? Ainda está uma chance ainda. Vai lá no Twitter, hashtag TV Morfoses. E vamos saber qual é a temática dessa nossa última oportunidade de discutir sobre a produção audiovisual. Sentar e ficar de maneira passiva em frente à TV definitivamente é um hábito que ficou no passado. Vivemos a era da interatividade e imersividade. Os vídeos em 360 graus e realidade virtual chegaram para fortalecer ainda mais esse novo cenário. A partir dessas tecnologias, os espectadores decidem para onde querem olhar e se sentem parte da ação. Mas afinal, quais são as oportunidades da realidade virtual e do vídeo 360? Esse tema será abordado agora por nossos especialistas no programa As Novas Oportunidades da Realidade Virtual e do Vídeo 360. Conheçam nossos convidados. Cláudio Magalhães, jornalista com aperfeiçoamento em Public Relations, Principles of Marketing e Advertising pela Massachusetts Bay Community College, especialista em administração mercadológica, mestre em comunicação social e doutor em educação. Fundou a Associação Brasileira de Televisão Universitária, é coordenador do Instituto Estudar de Acompanhamento Educacional e consultor em transmídia da DIJ Tecnologia Social e Educacional. Felipe Soriano, graduado em Publicidade e Propaganda, pós-graduado em Comunicação Empresarial, mestre em Planejamento Urbano e Regional pela Univap, professor dos cursos de Comunicação Social da Univap há 17 anos na área de produção audiovisual. Carlos Eduardo Ribeiro Barbosa, arquiteto especialista na área de modelagem 3D e renderização fotorrealista, graduado em Artes Plásticas e Ciência da Computação, faz parte do projeto Caverna Digital, que visa a ampliação do ensino via jogo colaborativo por meio de realidade virtual e também de um projeto em realidade aumentada para o público infantil. Como cofundador da empresa Imersão Visual, dirigiu o projeto Educação 2.0, uma plataforma de ensino em realidade virtual. André Meirelles Colazzi, roteirista e diretor de cinema, televisão e novas mídias, mestre em estudos culturais pela Universidade de São Paulo, cofundador do grupo de pesquisa em cinema e sócio da Prosperidade Content. É isso aí. Vamos começar com um pouquinho de didatismo, né? Entender um pouco essas novas tecnologias. André, afinal de contas, o que é esse 360 graus? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, prazer estar aqui. O 360 graus é nada mais é do que uma tecnologia de captação ou de uma imagem estática, ou de uma imagem em movimento, cujo você consegue ver e depois reproduzir de forma que você veja a imagem em 360 graus. Acho que o grande barato dessa tecnologia é que você começa a brincar com pontos de vista e o que fazer com essa tecnologia. Além do vídeo 360 graus, que eu acho que é legal diferenciar, uma coisa é o vídeo 360 graus que você consegue manipular ele nas redes sociais, ou num canal do YouTube, ou num canal do Vimeo, ou no Facebook, e assim por diante. Outra coisa é a experiência imersiva, que também está ligada ao vídeo 360 graus. A experiência imersiva é quando você usa o óculos, e com o óculos você consegue entrar dentro da imagem, ter uma experiência muito mais radical, talvez e muito mais completa do que só ver o vídeo 360 graus nas plataformas. Acho que uma coisa completa a outra, é uma tecnologia muito nova, que as pessoas estão tentando descobrir a linguagem e como usar, como justificar formalmente num conteúdo audiovisual a utilização de uma tecnologia nova que não fique sendo usada de forma superficial ou de qualquer jeito, né? Enfim. Eu não sei se você quer passar um trechinho de um vídeo. Vamos ver como é que é, para as pessoas entenderem como é que é esse processo. Tem uma experiência... A experiência é uma série de ficção que vai ser lançada, a gente está negociando com uma plataforma. Ela foi filmada inteira dentro de um bar,
aquele 360 graus. São 8 histórias que acontecem dentro do bar e a pessoa vai ter experiência imersiva do ponto de vista do barman. Então, tudo que acontece vai acontecer, esses personagens se relacionam com o barman. Então, tem uma hora que tem um assalto, tem uma hora que tem uma briga de cliente, tem uma hora que uma cliente vai reclamar, e o barman é o catalisador dessa experiência. Nesse caso, por exemplo, eles entraram no bar para procurar uma pessoa que está escondida. Vai ter uma cena de violência mais para frente. Se você virar para o outro lado, aí ele está conversando direto com você. Essa experiência é muito mais radical quando você usa o óculos. E a pesquisa da produtora foi justamente entender como que a gente poderia utilizar esse ponto de vista justificado dentro da própria estrutura narrativa, né? Então, a gente teve um desafio de escrita de roteiro, um desafio para os atores, porque não tem mais a relação de decupagem clássica, como a gente tem com o cinema, né? Campo contra campo, um plano americano, um plano fechado. Quem determina, nesse caso ainda foi um plano sequência, o posicionamento de câmera, é o ator em cena. Se ele se aproxima, se ele mostra um detalhe. Então, a decupagem clássica, ela é praticamente como se a gente esquecesse tudo as contribuições do Griffith, do cineasta americano, e tivesse que reaprender a mexer com essa linguagem, né, desde o começo. Então, eu brinco que é quase uma volta ao primeiro cinema de novo, né? E esse é um dos trechos dessa experimentação que a gente vai lançar até novembro, vai estar disponível para assistir a série inteira. Aonde? A gente está negociando com algumas plataformas ainda, a gente não fechou. A gente está fazendo alguns testes também para ver onde que essa linguagem vai se adaptar melhor. Mas no canal da Prosperidade Content, que é a nossa produtora, vai estar divulgado. E no grupo de pesquisa em cinema P43, que é um grupo que pensa o cinema a partir do ator, também vai estar divulgado e nas redes sociais vão estar divulgadas. O Carlos André falou da importância da imersão virtual, que será parceira dessa 360. Mas não só, né? Fala um pouquinho o que é essa imersão virtual. Bom, boa noite, primeiramente. É gostoso discutir realidade virtual aqui com essa audiência, porque a gente discute nos corredores do Parque Tecnológico, mas aqui a gente está com todo mundo. Bom, primeiramente, a experiência de usuário é revolucionária, né? Então, vou dar um exemplo bem básico. A gente teve um cliente que ele estava com um problema que o pessoal não estava prestando atenção numa dinâmica de direção defensiva. A gente fez um software em realidade virtual e passou daquela coisa chata que o cara não queria ir, estava olhando no relógio nos 5 primeiros minutos da dinâmica ali, né? E ele já passou a chamar outras pessoas para participarem daquilo. Então, acho que isso já é fantástico. A gente introduziu um sistema multiusuário síncrono, né? Carlos, desculpa, só para eu poder entender. Quando você fala cliente, como assim? Que cliente é esse que encomendou esse tipo de trabalho? Tá certo. Bom, a gente, por enquanto, a realidade virtual ou o óculos não está massificado. Então, empresas de alta tecnologia só que têm o poder aquisitivo para enfim, fazer aquisição de módulos de realidade virtual que atualmente são caros. Mas percebam que a natureza do óculos ele é barata, tá? Então, se você comparar com o celular, por exemplo, ali tem uma lente e um LCD. O celular tem câmera de 5 megapixels, tem processador, enfim. Na internet a gente acha, inclusive, um jeito de fazer com papel, com celular e cartolina, sim, né? Sim, mas essa experiência é um pouco pobre, tá? A gente não gosta muito, tá? Vai massificar, tá? Hoje em dia, a população, 80% da população do planeta tem um celular na mão. Então, a gente acredita que daqui a um tempo também 80% vai ter um aparelho de realidade virtual na mão. Então, grandes clientes de tecnologia nos chamam para resolver alguns problemas muito complexos. Por exemplo, a gente está com outro cliente em que ele estava fazendo uma reunião virtual, digamos assim, via Skype, para fazer o planejamento de uma cirurgia. A gente conseguiu colocar o fabricante da prótese e o cirurgião dentro do mesmo ambiente virtual, com a bacia de um paciente ali dentro, entendeu? Fazendo o planejamento perfeito, com os dois compartilhando aquele ambiente como se os dois estivessem ali. Então, é revolucionário, né? E tem várias outras utilidades, tá? Mas esse, acho que você ia me perguntar, né? Esse é o carro-chefe da nossa empresa, lá que é um sistema multiusuário, tá bom? Só em relação à imersão, nós estamos falando de televisão, o 360 eu consigo imaginar, porque tem a narrativa, você mesmo está dizendo que está partindo da ficção, e a imersão virtual, que teria a ver com televisão? Olha, pergunta para mim mesmo, né? Tá. Eu acredito que, num certo momento, a gente vai ter um híbrido entre realidade virtual, que são modelos poligonais, tá? E captação 360 Repete, também. é o quê?
Modelos poligonais, vamos lá. Bom, o videogame ele é inteiro realidade virtual, porque são modelos poligonais. Eu não tenho outra forma de descrever nesse momento, mas acho que quem jogou videogame... De várias formas, né? O Exatamente. Poli de variedade e de ângulos e de maneiras e narrativas diferentes, não é isso? Sim, sim. Essa pergunta foi bem pertinente, na verdade, porque um ambiente virtual ele foi criado artificialmente, digamos assim, mas a captação 360 você está literalmente captando o real, entendeu? Eu acredito que em algum momento a gente vai começar a misturar esses dois ambientes, a captação real com o virtual, por exemplo, num filme de Star Wars, né? Entendeu? É óbvio que você, uma hora vai ter sei lá, uma nave pousando, o R2-D2 passando na sua frente, ele vai ser um objeto poligonal, mas em alguns casos você vai ter captação dos atores realmente, entendeu? Acho que vai ter essa mistura, né? Enfim, essa é a grande questão, né? Como é que vai ser a narrativa visual de filmes 360 graus, né? Deu para explicar um pouquinho? Deu perfeitamente. Felipe, e aí? Isso é revolucionário ou isso é mais do mesmo? Eu acredito que isso realmente é revolucionário. Às vezes, eu vou falar como professor, tá? Quando eu dou aula de edição de vídeo 1, na primeira aula eu já falo assim, vocês estão vindo aqui para criar alguma coisa nova, mas vocês vão ver que qualquer coisa que vocês pensarem, vocês estão inventando a roda. Depois que inventaram o cinema com banda sonora, nada mais se criou além disso. Tá, tem o estéreo vídeo, tá, e tem o surround, que são específicos e talvez não vão pegar tanto na televisão. Mas o resto, legenda, trilha sonora, BG, tudo isso aí já foi inventado. Por mais que você queira inovar, você não consegue. Eu acho que pela primeira vez, desde a invenção do cinema sonoro, nós podemos inventar coisas que não existem. Eu estou no momento em que aquilo que eu estou fazendo ainda não tem em lugar nenhum. Ou se tem, tá, ainda não foi divulgado. Isso eu acho que é o lindo, é o maravilhoso de estar onde eu estou, como professor, tá, e, antes de tudo, aprender e ensinar. Porque a primeira vez que eu vi uma foto 360 foi em Las Vegas, em 2013. Eu estava na INAB, inclusive, com você. E a pessoa me mostrou o cubo da GoPro, que eram 6 GoPros, e eu fiquei quase 10 minutos no stand esperando para ver um still que não colava bem. Quando o professor Fernando Moreira falou em 2016 que ele tinha interesse em comprar uma câmera 360, porque isso talvez iria ser o próximo futuro, o próximo passo, eu mesmo falei para ele assim, olha, você vai perder dinheiro. Eu tive no stand da GoPro em 2013 e isso não funciona. Mas ele, graças a Deus, não me ouviu e apareceu com a câmera. No exato momento onde eu liguei o meu celular, ele reconheceu a câmera, eu coloquei, remotei, e eu fiz um still em menos de 15 segundos, aí eu falei, não, agora a realidade chegou para ficar. E eu, como professor, tenho que aprender, porque eu estou começando do zero, para poder chegar na sala de aula e dar um feedback para os alunos. Ou aprender com eles, né? Eu acho que aí fica de igual para igual. Assim, eu sei um pouco, mas às vezes o aluno fala assim, professor, e se a gente jogasse dentro daquela maquininha de pegar bonequinho? Porque o ponto de vista que é o ponto da questão. Então, a gente começa a pensar 360, isso que é o maravilhoso. Eu confesso que assim, foi uma das poucas vezes onde eu peguei um dispositivo e falei, eu vou me dedicar a isso, porque isso daí vai mudar a minha vida. A minha função é de ser provocador. O que vocês me garantem que não será um 3D de televisão? Para lembrar, ou seja, que 3D, desde que eu me entendo de gente de televisão, nós estamos botando, vamos ter um 3D na televisão, que vai ser revolucionário, e cada ano que aparece, e esse raio desse 3D nunca cumpre o objetivo. O que vocês me garantem que não vai ser um novo 3D? Olha, garantir não dá para garantir nada. Tudo que a gente está falando aqui, acho que daqui 2 meses a gente talvez esteja totalmente errado, porque é uma tecnologia com uma violência muito grande de transformação, né? Então, é difícil de prever. Acredito até que quem está investindo também dinheiro acredite mais do que a gente, porque estão colocando bilhões, né? De toda forma, eu acho que a televisão 3D ela não passava talvez de um fetiche de você ter determinada experiência que o VR e a experiência imersiva explodem com isso. Eu acho que tem experiências já dentro da sociedade
e em outros países, no Brasil, sei lá, esses dias eu fui acompanhar uma pessoa fazer um exame corriqueiro num laboratório e tinha lá a experiência imersiva para a criança tomar vacina. Então já explodiu, a sociedade já está usando de forma no dia a dia a experiência imersiva. Então é uma tecnologia. Já virou uma tecnologia social. As pessoas já estão que não exatamente sabem de onde que acontece, mas ela já está no cotidiano de algumas pessoas. Exatamente. Esses dias mesmo teve uma campanha para falar uma campanha que viralizou até em 360 para falar da lotação dos presídios e de como isso tem que ser olhado. E foi até um colega meu que dirigiu da Vetor Filmes, é o COI. E foi um filme que viralizou muito e ele levou as pessoas dentro de uma cela e você vestiu o óculos e você tinha a sensação de estar numa cela lotada com, sei lá, 300 pessoas e pessoas estavam presas lá porque roubaram uma telha e uma garrafa PET. E aí você tinha aquela expressão, era realmente te colocar para refletir sobre determinadas questões da sociedade de uma forma talvez mais enfática, né? Então eu acredito que o VR ele veio para ficar. Lembrando para o pessoal, o VR é a realidade virtual, né? Acho que ele veio não só para ficar, como para instigar a gente a sair do lugar, como você acabou de colocar, da gente descobrir de novo o que é isso, né? Qual é essa linguagem. Eu acho que tem uma coisa que é interessante, que é o acesso, a acessibilidade ao equipamento. E existe uma máxima que já começou na história do cinema. É uma historinha curtinha que eu vou contar para você ver como que a coisa tem que sair da mão do desenvolvedor e ir para a mão do consumidor, para o negócio ir para frente. Os irmãos Lumière fizeram uma apresentação no Salão Indiano, que foi a primeira apresentação de cinema. E esse salão era do Georges Méliès, que era um ilusionista. Essa história eu acho que os meus alunos já conhecem, de cor salteado. E o Georges Méliès, quando eles ligaram e a imagem estava parada, o Georges Méliès suou frio, porque ele falou, nossa, eles estão com a lanterna mágica. E a lanterna mágica já era uma invenção do século XVI. Tá, que era uma projeção normal de uma imagem parada. E, de repente, o trem começou a se aproximar. E as pessoas saíam da sala com medo do trem. Naquele dia, Georges Méliès, isso aí está no livro Cinema e Invenção do Século, naquele dia, Georges Méliès falou, eu achei a máquina da minha vida. E ele tentou comprar dos irmãos Lumière, só que o desenvolvedor falou assim, eles eram cientistas. O Auguste Lumière falou para o Georges Méliès, você é amigo do meu pai, eu não quero te enganar. O cinema é algo extraordinário, mas nunca vai deixar de ser um instrumento científico. E não vendeu o cinematógrafo para o Georges Méliès. Para preservá-lo, né, o que é mais interessante. Eu não vou deixar você gastar dinheiro à toa, né? Mais ou menos eu com a câmera 360. E o lado interessante é que eles abriram o projeto, mostraram como funcionava para outros engenheiros, e em menos de um ano já estava sendo falsificados os cinematógrafos em Londres. O Méliès compra aquilo lá e começa a fazer os filmes fantásticos. Então, o poder pegar, o ter e poder experimentar é fundamental para a coisa ir para frente. E aí, Carlos? Bom, a gente falou bastante de entretenimento, mas eu acredito que na área de educação e treinamento isso vai revolucionar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quem aqui tem acesso a uma turbina de 800 quilos, que custa 250 mil euros ou mais, entendeu? E você poder visualizar ela, ver vista explodida, ver ela em funcionamento. Então, um braço robótico da indústria automobilística, entendeu? A gente consegue simular ele perfeitamente, entendeu? Então, enfim, para países de terceiro mundo isso é fantástico, tá? Eu acredito que, como eu disse, a tecnologia não é cara, a gente está pagando atualmente o desenvolvimento dela por vários anos, né? Outra questão fundamental também, então eu falei sobre acessibilidade, a gente vai ter, né, vai colocar aparelhos simulados na mão de pessoas comuns, digamos assim, né? E também tem a questão de sustentabilidade, porque, como eu disse agora, você vai ver uma turbina em funcionamento, com mapas de coloração de pressão, etc., sem gastar uma gota de gasolina. Você pode ter um curso de solda sem gastar um watt de energia, um curso de pintura automotiva sem gastar uma gota de tinta, entendeu? Então, isso vai ter seu uso não só no entretenimento, como também, eu acho que a educação. Eu acho que a gente vai conseguir competir um pouco melhor também com o videogame, porque você percebe que as crianças estão hoje em dia assistindo Star Wars no cinema, jogando esses videogames extremamente complexos, né? E prestem atenção, como eles
compreendem tudo daquele game, eles estudam aquele game de cabo a rabo. Aí chega na escola, é um livro em preto e branco, com as dinâmicas, com os desenhos em preto e branco, inanimados, né, entendeu? A gente está até com um projetinho que a gente quer fazer um simuladorzinho de física, que você coloca o cubo lá, vê os vetores, etc. Então, eu fugi um pouquinho da parte de entretenimento, fui para a educação. Você pode ter certeza que não vai ser mais um gimmick, né, como o pessoal diz aí, como o do Oclinhos. Eu estava comentando com ele há pouco tempo atrás, que eu fui no cinema com uns amigos meus, a gente foi assistir um filme bobo, de 3D, mas todo mundo falou, mas sem óculos, né? Falei, isso, sem óculos, ou seja, realmente o pessoal já está um pouco de saco cheio, já passou um pouco essa modinha inicial, mas eu acho que a realidade virtual não, vai ter a sua utilidade de uma forma muito mais expressiva, entendeu? E você tem um trabalho também, que é um trabalho também de rede, como a gente falou lá no painel passado, né? No painel passado a gente estava aqui discutindo sobre as redes das televisões universitárias, lembramos aqui da pioneira, que é a Rito, né, que é a rede de intercâmbio de televisão universitária, depois agora a rede Prosa, que também tem essa questão não só da rede no sentido de depositório, mas a rede de combinação, quer dizer, isso tudo tem a ver com esse nosso campo de TV universitária e TV pública. E você está trabalhando com essa ideia também de ter redes na realidade virtual. Como é que é isso? Como eu disse, né, a gente tem um sistema multiusuário, ou seja, a gente tem acesso a várias pessoas de forma remota. Então, a gente acredita que você pode ter uma aula, por exemplo, ministrada por um professor aqui em São José dos Campos, que seja uma autoridade num determinado assunto, alguém muito bom, né, e uma pessoa do Mato Grosso ou do Brasil inteiro, ou você também assistir uma aula de alguém em outro país, entendeu? E tendo sempre esse quesito do tridimensional poder aparecer na sua frente. Então, a gente fez uma coisinha boba até para as crianças, mas você vê um planetário, você vai para a Lua, entendeu? Então, imagina você ter uma aula com alguém, um expert enfim, em coisas espaciais aí, né? E você ter acesso a todo mundo no mundo inteiro para poder compartilhar. Mais uma questão de acessibilidade novamente. E, André, você acha que isso é possível fazer para ficção e levar isso para a televisão? Ou mesmo que não seja para ficção, para outros programas clássicos, telejornal, programas de auditório. Você acha que é possível adaptar essa tecnologia, não só do 360, mas da rede da imersão virtual? Eu acho que sim, né? Acho que já estão fazendo isso, a gente só está tentando descobrir quais são os caminhos e o que vai funcionar. Mas talvez completando um pouco, eu acredito que o entretenimento também está começando a tomar uma outra proporção, na medida em que, por exemplo, eu fiz uma série para a NetGeo há uns 5 anos, que era sobre as reservas estaduais, chama Parques de São Paulo. E tem lugares que ninguém pode entrar na reserva, porque é fechado para cientista, tem lugares que é inacessível. Então, a série ela levava 2 pessoas que iam investigando esse parque e você queria conhecer. Há 5 anos atrás, se eu já tivesse com essa relação com a imersão, eu teria proposto para o canal fazer a mesma versão imersiva, talvez um spin-off, alguma coisa de um formato um pouco mais curto, para a pessoa poder visitar determinadas áreas. Por exemplo, a gente filmou uma onça lá. Quem consegue ver uma onça na sua frente? Quer dizer, quem quer ver uma onça na sua frente? Né? Então, na experiência imersiva, você conseguiria talvez visitar determinados locais, e eu acredito que a gente explode a ideia de televisão no sentido de proporcionar uma relação, por exemplo, um estudante de biologia, de ver determinada aranha, de ver determinada planta, de como a TV não te proporciona. Mas eu acredito que a gente vai ter uma relação de muita troca, né? Porque a TV tradicional, né, que a gente conhece, ela está perdendo público para o VOD ou para as redes sociais. Eu acredito que a experiência imersiva, bem utilizada, ela pode fazer o ciclo contrário, né? Você despertar a curiosidade do público que está na rede, jovem e que não está mais querendo ver a programação que alguém decide por ela, e sim decidir sua programação, e através de uma experiência imersiva você pode despertar a curiosidade dela de querer ver o conteúdo inteiro depois na televisão, né? Acho que tem algumas pessoas testando esse formato também. Mais ou menos o que aconteceu com os Netflix da vida, né? Que você achava que ia acabar com a audiência, ao contrário, a possibilidade de você rever um conteúdo fez com que você pudesse se incentivar a ver os novos conteúdos, né? Agora, vamos dar uma passada de uma coisa que é muito importante, né, Felipe, que é a narrativa. Uma coisa é você fazer a narrativa para um filme, que é aquela coisa linear. Eu já fico imaginando como é a narrativa de um videogame, né?
Eu fico pensando no roteiro, eu que sou lá um cara que faz aquela coisa linear, e como é que o cara vai fazer? Como é que vai ser essa narrativa e, principalmente, como formar profissionais para esse tipo de narrativa? Tá, eu acho que talvez o pulo do gato para isso seja exatamente a narrativa. Tem duas coisas que às vezes as pessoas confundem: a tecnologia com a técnica. É a mesma coisa que confundir informação com conhecimento. Hoje nós estamos na sociedade da informação, mas o grande desafio, inclusive para o professor, é passar para a sociedade do conhecimento. Assim como o cinematógrafo, tá, que o Augusto falou que é algo extraordinário, mas que nunca vai deixar, a primeira pergunta que surge para a gente, como professor, é o seguinte: a fotografia morreu? Essa seria a primeira pergunta, porque a partir do momento que eu não posso mais criar a composição, porque a pessoa que escolhe para onde, está vendo? O que sobra para o fotógrafo? A gente começa pensando na narrativa fotográfica. Tá? E aí a gente pensa no problema. A pessoa escolhe para onde que ela quer enxergar. Sim, é verdade. Só que existem outras coisas. Por exemplo, a maior parte dos dispositivos 360 tem íris, tem shutter, tem temperatura de cor, ou seja, tem todos os outros apetrechos de uma máquina fotográfica normal. A questão, então, passa a ser o seguinte: a pessoa escolhe para onde que ela quer ver, só que eu escolho de qual ponto de vista ela vai enxergar, que é o caso. E escolher esse ponto passa a ser o primordial. Eu não sei, eu posso colocar uma foto 360, só de exemplo, que eles estão aqui? Deve estar como mídia 2 aí a imagem. Não, passa. Essa imagem, você consegue rodar ela, dar play? Então, olha o ponto de vista que ela pegou, essa foto. É o TV Morfoses de 2016. E eu, Fernando, estava com menos de um mês da câmera. Eu ainda não sabia mexer no ISO da câmera. Eu consigo colocar o espectador dentro da cena. Ele está em cima do switcher. Isso seria impossível com qualquer outro dispositivo que não uma câmera 360. Que qualquer fotógrafo tem numa fotografia normal, né? E aí, Carlos? Para mim, a questão fundamental, principalmente da captação de vídeo 360 ou imersivo, é justamente a narrativa visual. Acho isso aí tem que ser muito bem discutido, é fundamental. Primeiro, eu acho que vai novamente acontecer uma questão de um híbrido. Você vai sentar no cinema, colocar um óculos e talvez o início seja uma tela de cinema ali dentro mesmo. Tá? Eu vou explicar por que daqui a pouco. Falando primeiramente sobre essa imagem retilínea. A retilínea é como se fosse a tela do cinema na sua frente mesmo. Tá? Teve uma TV que eu achei que era uma porcaria, mas ela tinha uns neons em volta dela. E ela refletia a cor do que estava sendo transmitido dentro. Eu achei que era uma porcaria, até uma hora que eu vi uma filmagem dentro da água, e aqueles neons ficaram azuis, e a minha sala inteira ficou azul. Então, foi bem interessante. Então, eu acredito que quando você tiver a imagem retilínea, vai acontecer uma ambientação. Então, vou dar um exemplo, acho que bem interessante, se o microfone voltar. Está funcionando, pode ir. Beleza. Um exemplo bem interessante. Imagina você também estar no Star Wars, eu gosto pouco de Star Wars. Estou notando. Mas você está no Star Wars e você, uma hora lá pelas tantas, a nave entra naquele planeta que só chove. E por um motivo, que eu vou falar daqui a pouco, você tem que ter aquela imagem retilínea na sua frente. Olha só que interessante a ambientação de você estar com o céu trovoando, caindo chuva, porque naquele planeta só chovia, entendeu? Então, toda essa questão de ambientação vai ser muito interessante. Coisa que o áudio já fazia, né? A questão do áudio ele já faz, ele já é 360 em muitos dos ambientes, inclusive na casa da gente, quando a gente tem o sistema de home theater, alguma coisa assim, não é isso? Bom, vamos lá. Você não pode, é ruim, dá um desconforto enorme. Eu que trabalho com realidade virtual sei disso, já desencadeei labirintite em algumas pessoas. Você não pode transladar a câmera. Tá? É muito ruim a sensação. Pode o quê? Transladar. É ruim movimentar a câmera. Você pode em movimento retilíneo uniforme. Tá? Aceleração, desaceleração, mudança de direção, que é a curva, né? Você não pode fazer. Isso é fundamental. Tá? Se você colocar isso, um filme explosivo, aí, blockbuster, no mundo inteiro, você vai começar a desencadear labirintite um monte de gente e provavelmente até a Warner vai tomar um processo bilionário, aí, porque nego não vai trabalhar por 3 dias. Mas vamos lá. Então, nesses casos em que você, por exemplo, quer ter uma câmera que está acompanhando a flecha do herói, entendeu? O tiro que ele deu lá de flecha, você tem que ter o formato retilíneo.
Mas, em alguns momentos, aquilo vai começar a se expandir e vai ficar 360 graus. Eu acabei de passar por uma experiência maravilhosa dessa nos Estados Unidos, em que a gente começou, e não era com óculos, tá? Mas começou com um formato de cinema, e começou a dinâmica, etc., e começou-se a abrir a cortina, e sem você perceber, na metade do filminho, você estava envolto em 360. Então, acho que vai acontecer um jogo entre 360 e retilíneo. E vale lembrar também que você não precisa ter só aquela tela de cinema retilínea. Isso não sou nem eu que estava falando, um cara especialista em quadrinhos. Ele falou uma coisa muito interessante, ele falou assim, e percebam que você tem todo o ambiente para você colocar quadros retilíneos. Então, ele falou que ele acredita que vai começar a se misturar a narrativa de quadrinhos, que geralmente é aqueles montes, uma hora aparece uma coisa ali, entendeu? E você precisa, imagina, eu também entrei naquele bar do Star Wars, em que tem uns bandidos ali, você uma hora precisa de uma câmera fechada na mão do bandido pegando uma arma. Como é que você vai fazer isso aí em 360, entendeu? Ah, mas dá para fazer alguma coisa para o cara olhar para aquele lado? Não dá, meu amigo. Você vai ter que trabalhar muito bem a questão de narrativa visual para que seja uma experiência agradável, que você não fique enjoado e também justifique toda aquela ambientação. Tá. André, você já tem experiência com narrativa? A primeira experiência que a gente fez maior, né, que foi mais parruda, foi uma série de ficção. E foi um grande desafio, assim, justamente para achar esse ponto de vista. E aí, quando a gente falou, tudo bem, vai ser tudo narrado a partir do ponto de vista de um barman, né, ou uma barwoman, depende de quem vestiu o óculos. A gente não colocou o corpo embaixo justamente para não mediar a experiência imersiva ser o mais real possível. Acho que é o mais difícil mesmo é encontrar a justificativa para essa tecnologia ser utilizada. Tem um termo que eu acho que muda bastante, é um termo simples, mas que é de storytelling, a gente vai para story living, né? Então a gente vai começar a viver essas histórias de forma muito mais radical, as sensações são muito mais radicais. E lembrando, né, eu falei no começo, o vídeo 360 é uma experiência, a imersão com óculos é outra, é totalmente diferente. Né? Em Amsterdã tem uma sala de cinema 360 que eles colocam na porta lá, a primeira sala de 360 do mundo. Na verdade, você entra numa sala de cinema, um monte de poltrona giratória, com um monte de óculos, ele dá play, e todos os dispositivos são acionados ao mesmo tempo, e você vivencia um filme de até 30 minutos. Né? É uma experiência totalmente diferente, você não vai comer pipoca, você vai estar lá no Qual a diferença para os antigos, do antigo 360, que você entrava naquela redoma lá nos anos 70, que você falava exatamente que era 360, que você ia ter, inclusive, na verdade, alguns parques norte-americanos também têm essa sensação. Para o consumidor, qual que vai ser a diferença deste para esse modelo antigo? Eu acho que é mais imersivo, né? É muito mais imersivo. Eu acredito que, eu vou dar um exemplo que eu acho que é possível a gente ir para lugares e visitar coisas e ter acesso a tecnologias sem estar no lugar. Então, eu acredito que o mundo real vai ser para quem tem poder aquisitivo. O mundo virtual vai ser para todo mundo, vai ser mais democrático. Ou seja, você consegue ir até a pirâmide do Egito, até aqui agora, se eu tivesse filmado a pirâmide do Egito. Agora, ir em loco na pirâmide do Egito, você tem que ter dinheiro, tem que pegar passagem, tem que ter férias, tem que ter um hotel, você vai gastar no mínimo 15 mil reais, sei lá quanto custa uma viagem para o Egito. Numa experiência virtual, você vai pagar R$2, sei lá, R$10 para ver um vídeo no Egito e você não vai estar lá. Né? Então, acho que esse mundo virtual e o real, eles vão se embananar de um jeito, que aí essas próximas gerações aí, vocês que vão ter que resolver, a gente só está já passando por ela aqui. Ô Felipe, essa é uma provocação que eu queria te escutar, que vai estar ali formando as pessoas. Ele disse, né, o André falou uma frase fundamental, o mundo real será para os ricos e o mundo virtual para aqueles não ricos. Para não ricos. Que é isso? O que você acha? Eu acho que é mais um complemento que a gente está tendo, de uma forma, acho que talvez mais real, do que já acontece com a internet. Tá? Então, você tem isso daí. Tem várias perguntas que surgem. Uma delas, por exemplo, seria quais as aplicações que eu faço para isso. É interessante, infelizmente não vou conseguir passar o vídeo, mas logo quando eu peguei a câmera, que nem era minha, era do Fernando, a primeira coisa que eu vi é o seguinte, o ponto de vista é o ponto da questão. Aí, aqui na universidade, a gente tem uma divisão de drones. A primeira coisa que eu fiz foi chegar para o professor Alessandro e falar, isso daqui grava 360. Ele pegou na mão e falou, dá. Na hora que eu falei, ele entendeu já a coisa. E a gente acoplou o 360 no dorso do drone e mandamos o drone para cima. Tá?
Em 2016 eu nunca tinha visto isso. Hoje está normal, essas imagens de drone 360. E a gente fez um sobrevoo sobre uma cava de areia recuperada que nós temos aqui na Univap. E qual que foi a ideia? Na hora que desceu o drone, eu liguei, e aí o bom de morar numa universidade, é essa imagem. Tá? É um drone voando em cima de uma cava de areia. E agora é o seguinte, se o operador puder, ele movimenta aonde ele quer, dirigir a própria visão. Eu vou colocar da seguinte forma, eu sou um produtor de vídeo, eu não entendo nada de cava de areia. O professor Alessandro é um piloto de drone, ele não entende nada de cava de areia. Mas a professora Maria Regina, e o bom de estar numa universidade é ter isso daí, ela entende de tudo. Na hora que ela viu, ela falou, já entendi, é reconhecimento de cavas. Então, você faz uma imagem e você pode disponibilizar essa imagem via net para que vários pesquisadores de meio ambiente opinem sobre o que eles estão vendo. E eles, cada um vai olhar para o lado que é o ponto de interesse deles. Então, essa seria uma aplicação. Depois eu fiquei sabendo que o Caveirão do Rio de Janeiro tem uma câmera 360 para gravar toda a operação deles. Ô, Carlos, eu vi que você concordou muito aí com o André, mas ainda estou na dúvida ainda se isso efetivamente chegará nas pessoas com menos poder aquisitivo, né? Como a gente está falando do som, o som já é 360 para quem tem home theater em casa, e aí seria a gente adequar. Mas quem é que pode ter um home theater? Será que ele vai ficar barato o suficiente? Será que todo mundo numa família vai ter seu óculosinho? Como é que você acha que realmente isso pode chegar para o consumidor? Ou talvez essa tecnologia, sim, será mais uma divisão social? De forma alguma. Acho que eu vou dar um dado estatístico que vai matar essa questão. Por volta de 2005, as maiores empresas de TI estavam criando seus smartphones. Tá? 6 anos depois, 80% da população do planeta tem um smartphone na mão. Ninguém acreditava, né? Se você pegasse naquela época lá aqueles celulares enormes, etc., você nunca ia acreditar que o pipoqueiro, todo mundo ia ter um, entendeu? Bom, esse padrão da indústria de TI está se repetindo nesse momento. As maiores empresas de tecnologia de informação estão criando seus aparelhos de realidade virtual. Então, vamos ver o que vai acontecer daqui a 6 anos. Agora, André, você trabalha com produção, e uma coisa é quando você produzia, e como aqui nesse caso, onde eu só tenho que preocupar com o cenário, com essa parte. No 360, pelo exemplo que você mostrou, você tem que ter a preocupação do cenário inteiro, a fotografia inteira. O custo não fica mais caro e inviabiliza pequenas produções, por exemplo? Não, eu acho que não fica mais caro por alguns motivos. Depende também, obviamente. Você pode fazer uma série em 360 que vai custar os tubos, muito dinheiro. Você pode gripar um monte de head e fazer com head, né? Você pode fazer com uma câmera mais simples. Pode fazer com head? Eu tenho que ficar traduzindo vocês aqui. Você pode fazer eu sou o botão de zap. Uma câmera de alta definição, que é muito cara, né? E você pode colocar 8 câmeras grudadas num gripping, que gruda todas. Depois vai ter um trabalho de pós, porque cada câmera vai formar um negócio que chama stitching, que são linhas, que depois você tem que costurar na pós-produção. É um trabalho de pós-produção mais pesado, mas você pode também fazer com câmeras mais simples, que já fazem essas linhas, já juntam e tal. No caso dessa série que a gente fez, são 8 episódios, ela saiu mais barato, porque a gente achou o cenário certo, a gente achou o ponto de vista, e tudo é plano sequência. Ou seja, nem eu que estava dirigindo a série poderia estar em quadro, então eu ficava escondido embaixo do balcão num ponto cego. De forma que os atores tinham que se posicionar com relação à câmera para eu poder, por exemplo, mostrar a arma que está no bolso. Então eu ensaiei durante 2 meses com os atores a mise-en-scène. Então eu volto para a ideia do primeiro cinema, onde flertava com a frontalidade do teatro, né? E os atores eles acabam tendo que chegar. Nesse momento eu queria dar um close, mas eu não posso dar um close porque eu não quero. Estou fazendo um plano de sequência, eu não quero movimentar a câmera e às vezes eu nem posso movimentar a câmera. Então eu ensaiava o ator para ir de forma orgânica, próximo da câmera. Tinha uma justificativa formal dentro do roteiro para ele fazer isso e ele estava dando um close. Ou ele tinha que mostrar uma foto e ele também dava dando um super close e assim por diante. Os planos eles vão se organizando. Saiu mais barato porque eu ensaiei tanto com os atores, cada cena tinha de 5 a 7 minutos, e esses atores estavam tão prontos para ensaiar que em 2 diárias eu filmei 8 episódios. Por quê? Eu falei, bom, esses atores, se cada cena tem mais ou menos de 5 a 7 minutos, eu vou demorar 3 minutos para começar de novo a ensaiar
e esses caras passarem 10 vezes, não acertarem uma boa, puta, vamos parar de fazer o que a gente faz. Então eu levei por dupla 2 horas, por cena, por episódio, 2 horas, eu matei tudo. Então, no set, onde eu tinha equipe inteira, equipe de fotografia, tinha estrutura, tinha caminhão, tinha energia, tinha locação, pagando locação, em 2 dias eu matei tudo, porque eu tive um trabalho de pré. Eu estou falando no meu caso, é uma experiência. Obviamente mas eu não acho que ela é uma pré-produção faz com que fique mais econômico, né? E um uma bom roteiro, né? Um bom roteiro. O roteiro a gente fritou muito para escrever. Roteiro adaptado ao orçamento, né? E uma narrativa adaptada ao orçamento. Adaptado ao orçamento, porque assim, o roteiro muito diferente da literatura. Se você escreve 300 anões correm pelado numa praia, você vai ter que produzir isso e pode custar 1 milhão, né? Na literatura é uma frase, né? No roteiro é aquela cena que o produtor pede para você cortar. Uma vez o roteirista Jorge Furtado fez uma frase muito importante, que quando ele estava com raiva da Globo, ele botava uma linha só no início do roteiro, chove. Exatamente. Acabou. Exatamente. E me conta, você acha, Felipe, que os estudantes vão poder se apropriar dessa tecnologia e produzir para televisão universitária, para si mesmo, para botar no YouTube? Oi. Tá. Vou falar 2 coisas assim. Uma no ponto de vista comercial, tá? E que vai formar esse novo profissional. Um aluno, acho que ele não deve estar aqui, já falou para mim, professor, o senhor não aluga a sua câmera? Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque eu tenho um cliente e ele quer fazer uma foto da loja dele, 360, para colocar, porque o Facebook já está aceitando esse tipo de coisa. E acabou que a gente ainda não fez. Mas outra pessoa também me chegou e falou assim, quanto que custa para você fazer uma foto? E eu não tinha nem ideia de preço. Joguei um preço, ele falou, eu quero. Aí eu cheguei na loja dele, fui olhando. Falei assim, olha, eu não vou te enganar não, cara, mas fazer a foto 360 vai queimar a sua loja. Por quê? Porque aqui está descascado, porque a parede está desse jeito, porque o 360 tem essa descoberta, mostra tudo. Então, você primeiro dá um trato na loja, dá uma ajeitada, e depois eu posso voltar. Tá? Então, isso daí é uma coisa. Agora, outra coisa que é muito interessante é que toda tecnologia, para conseguir gerar uma técnica nova, precisa recorrer a técnicas antigas. É uma coisa que é interessante. Eu preciso parar de algum ponto, não dá para começar do nada. Então, a gente vai vendo o que eu posso adaptar. O professor Rodolfo Dantas falou ontem, a TV, quando chegou, a primeira coisa que ela fez foi pegar todos os profissionais de rádio e levar para a TV, tá, para poder transmitir, para poder evoluir. E eu me lembro, eu estava até comentando com um aluno hoje, eu me lembro como era fazer curta-metragem quando eu tinha 16 anos. Primeiro, era difícil você conseguir uma VHS compacta, mas eu conseguia. Aí, o que você tinha que fazer? Você tinha que pensar nos planos. Cada vez que você editava VT para VT, você estragava a imagem. Então, fazia assim, eu vou gravar agora essa sequência. Agora, eu vou gravar essa sequência. E gravava na ordem. Só usava o VT quando você errava uma coisa ou outra. Hoje, os alunos todo mundo tem DSLR, tá? Pelo menos aqui da faculdade. Tem o quê? Câmeras fotográficas boas, de boa qualidade, que fazem vídeo. E, às vezes eu vi produções onde os alunos gravaram com 5 câmeras. Eu falei, mas por que com 5 câmeras? Não, na edição a gente acerta. Eu falei assim, não, filho, isso não vai dar certo. Resultado, qual que é a probabilidade, com 5 câmeras, de uma câmera gravar outra câmera? É muito grande. Resultado, no final das contas, eles tiveram que regravar a cena. Eu falei assim, agora, por favor, façam com uma câmera. O 360 está trazendo exatamente isso. Eu vou fazer um negócio mais ou menos parecido com teatro. Eu vou ter que importar essas técnicas de outros lugares e eu vou ter que fazer como é que eu fazia antigamente. Não dá para fazer uma sequência com 10 câmeras 360. Você tem que fazer com... É super interessante esse exemplo da foto da loja, porque o 360 ele mexe com todo mundo. Fazer cinema, no meu caso, eu sou do cinema, enfim, sou roteirista de formação, enfim, tem uma equipe gigantesca, né, para trás de um filme. Então, esse seu exemplo é muito, muito legal, porque quando a gente chegou no set para filmar essa série, eu já tinha conversado bastante com o diretor de arte, um diretor de arte que já fez muita coisa no cinema, chama-se César Leandro.
Ele olhou para a tecnologia e eu conversava com ele e falei, cara, tá tudo em quadro. Mas qual que é o quadro? Tá tudo em quadro, não tem quadro. Não tem mais arrumar o quadro para dar um chute, vai luz. Não, a luz tem que funcionar em tudo. Aí ele entrou em crise, a gente virou uma madrugada montando e falou, cara, então eu não sou mais diretor de arte, agora eu sou designer de ambiente. Eu falei, é quase isso, né? Então, é uma revolução em todas as áreas do cinema, né? Assim, nas profissões. Então ele virou um designer de ambiente, mas como ser um designer de ambiente narrativo por 360? Foi um desafio, assim, né? Carlos, você acha que o consumidor de audiovisual está preparado para isso? Eu acredito que sim, mas eu quero botar um parênteses aí, que é o seguinte, da mesma forma que o óculos 3D, eu já estava conversando isso no início, né, que você não vai querer a todo momento colocar óculos na cabeça e ficar, entendeu, assistindo isolado da pessoa que está do seu lado. A gente falou, a gente quer abraçar a namorada e comer pipoca e assistir alguma coisa também. Então tem que ter é como você disse, tem que estar bem justificado e vai ser uma experiência que em alguns casos vai ser fantástico, né? Então, como eu disse, vai massificar, mas não vai substituir o cinema. E, Felipe, voltando, né, à formação, eu queria a opinião de vocês, nós estamos daqui a pouco encerrando. Já temos gente, profissionais para isso, já temos professores ensinando isso, e já temos na produtora gente já treinada para fazer roteiro, fotografia e outras cositas mais? Olha, aquela questão novamente do desenvolvedor e da coisa chegar na mão do usuário. No ano passado, eu fui numa palestra que eu fui junto com o Fernando, eram de duas empresas, me interessa, duas empresas e uma produtora de 360. Eles ficaram quase uma hora falando como é que funcionava o dispositivo, como é que remotava a câmera e como é que apertava a REC. Quando acabou, eu fiquei perplexo. Falei assim, acabou? Acabou. Pô, mas o próprio desenvolvedor não tem a menor ideia do que ele tem na mão. Eu falei assim, Fernando, nós dois, com menos de 2 meses, nós já estamos 5.000 anos-luz na frente da pessoa que está fazendo o equipamento. Tá? E aí eu falo assim, aí vem a questão do aprender e ensinar. O que eu faço? Primeiro, aquilo que eu sei, como mexer no shutter, como mexer na ISO, como mexer na temperatura de cor, isso aqui tudo eu passo rapidinho. Aí depois a gente senta e fala assim, agora eu e vocês, alunos, vamos pensar. Eu tive uma experiência muito interessante do Círculo 360, não sei se está com áudio para passar. Eu sempre fui, assim, meu grande ídolo foi o Jim Henson, que fez os Muppets. E eu sempre queria fazer fantoches e eu não conseguia. Aí caiu uma disciplina de tópicos avançados. Falei, vou matar. Eu peguei uma mesa redonda, fiz um furo, uma serra fura-copo, coloquei a câmera 360, pintei tudo, fiz uma tenda e criei bonequinhos que ficavam em torno da mesa redonda, como se estivessem dentro do circo. É o circo circular. Primeira grande experiência que a gente aprendeu. Na terceira vez a gente conseguiu fazer. A primeira vontade é colocar um boneco de um lado e colocar o outro boneco do outro lado, porque é 360. Na hora que eles vão bater boca, você está olhando aqui, aí o outro fala, aí você vai virar para lá. O outro fala, você vira para lá. Cara, daqui a pouco você caiu no chão. Porque você está olhando aqui. Então a gente descobriu que para ter a sequência, eu teria que ter uma abertura de 180 graus, para que a pessoa pudesse olhar assim. Isso é a experiência que está sendo desenvolvida. Foi aquela hora assim que nós sentamos a primeira vez, olhamos todo mundo, eu e os alunos, tá? E aí o aluno falou, o ângulo tem que fechar. André, está todo mundo aqui confessando suas nerdites, né? Já sabem que o homem gosta de Muppets, o outro é do Star Wars, você também vai confessar a sua também. E aí eu queria saber, quando você vai fazer um projeto desse, você olha para a sua lista de roteiristas e quais são as características, já que está todo mundo novo, né? Que você olha e fala assim, esse ou essa roteirista pode fazer um roteiro de 360 graus. Quais as características você procura nesse profissional? Então, na verdade, acho que o painel passado falaram isso. Na verdade, a gente continua contando história, né? Então, tem especificidade técnica, o aparato técnico, que, na verdade, vai mudar um pouco, talvez, o jeito de pensar. Quando a gente foi escrever esse roteiro, a gente tinha que narrar coisas simultâneas. Por exemplo, uma pessoa na frente, nessa cena do bar, né, que mostrou, e uma pessoa atrás. Então, tem cenas, inclusive, que está cheio de figuração. Então, eu tinha que pensar em todas as figurações. Se a pessoa abre o café, se a garçonete sai da cozinha, do lado direito tem a cozinha, o que elas estão fazendo na cozinha. Fica um roteiro muito complexo. A gente começou
a ter... eram páginas e páginas e páginas para 5 minutos. E, ao mesmo tempo, como dar a simultaneidade de tudo isso. Então, quando a gente viu, a gente desenhou o cenário no chão e começou a apontar onde estavam os personagens e quase voltando para uma ideia de história em quadrinho. Ou seja, a gente não tem uma forma, né? Eu não consegui, por exemplo, escrever o roteiro no Final Draft, que é um software de escrita de roteiro, né? Porque ele parecia que ele não suportava aquela linguagem. Então, eu acredito que o que eu buscaria num roteirista ou até num diretor é criatividade e abertura para essa linguagem, porque, na verdade, a gente tem que ser cara de pau, né? Tentativa e erro, né? De repente, a única informação que eu tinha era o ator não pode chegar a 1,5 metro da câmera, senão distorce a imagem. Então, esse é o único cuidado que eu tinha. Então, assim, é uma linguagem que a gente vai continuar contando história. A questão é qual é a justificativa formal para a gente achar o ponto de vista ideal para aquela história que eu quero contar. Seja ela uma ficção, seja um documentário ficção. Enfim, depois que Vertov, já que vou revelar minha merdice, eu gosto muito do cinema russo, depois que o Vertov fez câmera a olho, o que a gente vai fazer depois? Né? Então... Ô Carlos, a indústria do de games, é a maior indústria da economia criativa. O que você acha que vai ter de influência nessas novas tecnologias e se nós vamos ter o intercâmbio de profissionais dessas duas economias? Sem dúvida, né? Começando a falar sobre o intercâmbio dos profissionais, é óbvio que quem desenvolve game vai para a área de realidade virtual. Mas já também tem tem um pessoal falando que agora a gente não vai mais jogar videogame com monitor, vai ser sempre realidade virtual. Porque a primeira vez que você coloca aquele negócio ali, você vê os bichos do seu lado, enfim, você já fala, nossa, nunca mais vou jogar o videogame tradicional. Mas, novamente, não é verdade, pela questão de ergonomia e de você causar um enjoo na pessoa. Então, você consegue ter dinâmicas muito interessantes, imersivas. Então, jogar golfe foi fantástico. Você está ali no campo de golfe, mas você não transladou a câmera, você não movimentou a câmera. Jogo de carro, por exemplo, é horrível. Porque você está a todo momento acelerando, desacelerando. Então, não vai substituir também, entendeu? Acho que essa que é a questão, né? Todo mundo fica, nossa, realidade virtual é considerada a próxima plataforma computacional. Vai substituir e matar tudo? De jeito nenhum. Pessoal, para a gente fazer uma última rodada, eu queria que vocês dessem sugestões para as televisões universitárias, para as TVs públicas, aquelas pequenas, né? De como é que elas podem começar a se arriscar nessas novas tecnologias. Eu acho que, na verdade, é a criatividade. Né? É possível colocar o vídeo 360 numa plataforma mais tradicional. Não necessariamente a pessoa precisa interagir. Já tem algumas experiências que vão por esse lado. Então, eu acredito que se tem um objeto, como esse plano que você fez, né, com drone, que tem uma justificativa para se ter um vídeo 360, mesmo que essa movimentação do vídeo seja feita na pós, na montagem, eu acho que é válido. Né? Eu acho que é válido, acho que tem que experimentar. Eu acho que é só a hora que a gente se jogar nesse abismo que a gente vai começar a entender os caminhos, porque o que a gente não pode é ter medo de uma tecnologia, ou travar diante dela, ou ficar tentando entender ela só numa perspectiva intelectual, né? Ou seja, no papel e lendo livros. Acho que nesse momento a gente já tem bastante teoria do cinema aí. Acho que a gente não vai fugir muito dela. Estou falando do cinema, da parte né, e da televisão. Acredito que a gente tem que pegar o que a gente já conhece, as referências que a gente tem, explodir elas e se jogar nessa tecnologia, que eu acho que vão aparecer coisas incríveis. E eu acho que vai vir das pessoas que estão com 20 e poucos anos aí, eles que vão ensinar a gente. Eu acho que são assim, são plataformas bem diferentes, mas que você pode aprender muito uma com a outra. Quando eu criei o Círculo Circular, eu achei que falei assim, não, agora eu estou inventando, agora eu estou fazendo um negócio que realmente não existe. E aí um aluno pegou, passou na semana seguinte, apareceu com um videozinho no celular do Rá-Tim-Bum chamado A Hora da Fome, e era inteirinho gravado no centro de uma mesa redonda. Aí eu falei, nossa, inventei a roda de novo. Tá? Tava bidimensional, só que tinha o conceito já tridimensional do pessoal comendo na mesa redonda. Né? Já aprendi mais uma. E é lógico,
Migrar de plataforma para plataforma é muito interessante também, porque você vai levar lições de uma para outra e vice-versa. Tá? Então, nesse ponto, acho que dá para colaborar bastante. Bom, novamente, saindo um pouco do entretenimento, do cinema, né, e vindo mais para o meu mercado, para o meu meio, não é nem questão, não sou eu que estou evangelizando as pessoas a utilizar a realidade virtual. As grandes empresas de tecnologia estão pedindo, elas estão desesperadas por essa tecnologia, porque ela resolve muitos problemas, como eu disse, acessibilidade, sustentabilidade, redução de custos, né? Como eu disse, você treinar uma pessoa com um braço robótico que custa muito caro, é muito mais fácil você virtualizar e você consegue ter 30 braços robóticos dentro de uma sala de aula, entendeu? Então, eles que estão procurando, né? Eles estão sentindo essa necessidade. E a questão do multiusuário, como eu disse também, o médico entrar e fazer um planejamento de cirurgia com a prótese na frente dele, virtual, ao invés de ser aquele negócio no Skype, eles estão procurando mesmo a gente, entendeu? A gente não precisa nem falar nada. Eles entram lá, colocam óculos na cabeça, 15 dias depois eles ficam digerindo, voltam com milhões de ideias, entendeu? Então eles estão absorvendo muito rápido e muito fácil essa tecnologia. Carlos, mas o estudante que se interessou vendo aqui a gente, né? Que tipo de formação você acha que ele tem que ter para entrar nessa nova tecnologia? Olha, o estudante ele não podia estar num momento melhor, porque antigamente os softwares, os ambientes de desenvolvimento de games ou realidade virtual, eles custavam $700 mil. Até que um cara teve uma ideia maravilhosa e falou, eu vou fazer um ambiente de desenvolvimento chamado Unity e vou vender isso aí, aliás, vou colocar de graça. Ele fez isso, entendeu? E a troca de assets, né, ou de objetos poligonais e animações e tudo mais, entre a comunidade é que faz com que eles tenham lucro. Mas, então, nesse caso, eles têm agora esse software de graça na mão para poder treinar e criar conteúdo. Então, tem muita gente já criando conteúdo de realidade virtual e o óculos hoje em dia custa $400, não é o fim do mundo também, tá bom? Pessoal, antes da gente encerrar, eu queria, já que estamos falando de inovação, a BTU, junto com a TV Morfoses, está lançando o seu 4º número da revista BTU, TV Universitária mais TV Pública. É uma edição anual, que a gente coloca os artigos que falam justamente das inovações, que falam do progresso, da vanguarda da televisão universitária e também da TV pública. Essa é uma revista impressa, está sendo aqui distribuída para algumas televisões universitárias, mas a partir da semana que vem ela já está no site da BTU, que é btu.org.br. E todas as outras edições também lá estão, para vocês acompanharem aí o que há de mais de pesquisas acadêmicas em relação à televisão universitária e TV pública e comunicação pública, né? Uma revista da qual a BTU tem muito orgulho e a TV Morfoses tem contribuído ao longo desses 5 anos de edição de revista para a gente continuar debatendo. O TV Morfoses está terminando, mas olha, a discussão da televisão universitária ainda leva muito tempo, ainda vamos continuar permanentemente com isso. Inclusive o próximo evento vai acontecer lá na Unifor, em Fortaleza, que é o Seminário de TVs Universitários, que é uma parceria da BTU e também da Futura, no dia 18 a 20 de outubro. E, além de tudo, você aproveita para visitar aquela maravilhosa cidade, né, de Fortaleza. E, olha, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, aprendi a beça. Eu fiquei muito feliz da nossa conversa aqui, porque a gente sempre fica assustado com a nova tecnologia, como vocês apontaram, e fiquei muito feliz que está todo mundo aqui inseguro, sem saber o que vai acontecer. Então, se vocês que estão inseguros, que beleza, eu posso ficar inseguro também. As televisões universitárias vão aproveitar muito, que eu acho que é a principal dica que vocês deixam aqui para a gente. Experimenta, né? Vamos experimentar, vamos ver como é que faz. Se não tem nada, então também não significa, a gente pode fazer o que a gente quiser. E eu acho que essa mensagem que vocês deixaram para a gente é o que é mais importante, e a gente agradece muito. Eu acho que foi uma maneira maravilhosa de a gente encerrar o TV Morfose com esperança, com novas tecnologias, com muita coisa ainda para fazer, e com aquela velha toada assim, olha, usa sua imaginação, sua criatividade para fazer um produto audiovisual e uma televisão melhor. Muito obrigado. Obrigado você também que ficou assistindo aí para a gente esse período todo. Você pode acompanhar todos os conteúdos do TV Morfose deste ano na internet. Os conteúdos vão estar todos disponíveis. Então, aqui também é interatividade. Você pode voltar, né, e ver quando você achar mais adequado, os conteúdos que você achar mais adequado. Muito obrigado pela sua audiência. E olha, TV Morfose tem mais. Fica atento, porque muito mais discussão sobre o produto audiovisual vem por aí. Que bom que nós estamos vivendo essa época revolucionária, não só no sentido de consumidor, mas também como um grande produtor. Um abraço e até logo.
Informativos. Tendencias. Actualidad. Innovación. Nuevos modelos.